tema da pesquisa nasceu com a seguinte questão: como melhorar o processo de ensino-aprendizagem de frações para os alunos do ensino médio de Caçapava e Taubaté? O objetivo deste trabalho é criar um plano de aula que utilize a musicalização como ferramenta no ensino de frações, e para isso fez-se necessário levantar dados macros e micros sobre a educação brasileira, compreender os contextos nacional e regional, conhecer o ponto de vista dos alunos sobre os modelos tradicionais de ensino e estudar as problemáticas que envolvem o processo de aprendizagem e as estratégias para transformar a didática do docente. As principais avaliações externas mostram que a disciplina de matemática é a que possui maior defasagem na aprendizagem de alunos do ensino básico, ou seja, os alunos apresentam dificuldades em transformar as informações passadas em conhecimento ou aplicar esse conhecimento. E de acordo com o SAEB, 71,76% dos alunos do ensino médio no país apresentaram um nível de conhecimento em matemática abaixo do esperado. No estado de São Paulo, o relatório Todos pela Educação aponta que apenas 9,9% dos alunos da terceira série do ensino médio atingiram um nível satisfatório em matemática. Com isso, nota-se a necessidade de buscar alternativas que contribuam para que o processo de ensino-aprendizagem seja significativo, entre elas a associação da matemática com a música, em que podem ser trabalhados conteúdos como numeração par e ímpar, progressões aritméticas e geométricas, proporções, frações, razões inversa e diretamente proporcionais, entre outros. É imprescindível que o professor, em sua prática pedagógica, exponha para a turma a aplicação da matemática nas situações diárias e mostre que é possível aprender o conteúdo de modo prazeroso, desmistificando as más impressões adquiridas ao longo do ciclo escolar, muitas vezes em decorrência das dificuldades enfrentadas durante o caminho. A forma de trabalhar os conteúdos deve sempre agregar um valor formativo no que diz respeito ao desenvolvimento do pensamento matemático. Isso significa colocar os alunos em um processo de aprendizagem que valorize o raciocínio matemático nos aspectos de formular questões, perguntar-se sobre a existência de solução, estabelecer hipóteses e tirar conclusões, além de apresentar exemplos. De acordo com o Campos, em sua pesquisa, ele notou que a atividade de medir e calcular os intervalos musicais no violão favoreceu uma grande interação dos alunos. O cenário afetivo que a música proporcionou tornou a matemática mais lúdica, trazendo benefícios no entendimento de conceitos que eram vistos somente de maneira simbólica e teórica. Muito do que foi estudado até então em diversas disciplinas foi de grande importância para a realização deste projeto e para perceber como é a sua aplicação na sala de aula, na vida real. As matérias que contribuíram para a construção deste projeto foram Psicologia da Educação e Teorias da Aprendizagem, com socio-interacionismo e grandes nomes como Piaget e Vygotsky. Já a didática mostrou a relação pedagógica entre o aluno e o conhecimento e como é importante que este conhecimento seja assimilado para ser levado para a vida toda. Já a matéria de Políticas Educacionais e Estrutura e Organização da Educação Básica forneceu os saberes para análise das avaliações externas, onde os dados foram levantados para a escolha do problema principal. E juntamente com essa matéria temos Teorias do Currículo, que apresentou a BNCC, que foi muito relevante para a elaboração do plano de aula. E para finalizar, Metodologias da Pesquisa trouxe a sistematização e organização para estruturar o projeto. O trabalho iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica de livros, trabalhos acadêmicos e relatórios de provas externas educacionais, e com isso foi possível entender a realidade do cenário atual da educação no Brasil. A partir deste estudo, onde foi encontrado o problema com a aprendizagem de matemática, foi aplicado um questionário para 142 alunos do ensino básico das cidades de Taubaté e Caçapava, no estado de São Paulo. Resultados e plano de aula. A aula foi preparada para ser aplicada no município de Caçapava para os alunos do primeiro ano do ensino médio no componente de matemática. O objetivo da aula será compreensão do conceito de frações, possibilitando aos alunos compreender que o numerador da fração faz parte de um todo. O conteúdo abordado será conjunto numérico que, dos números racionais, números decimais, fracionários e dízima periódica através da revisão de conteúdo.
As habilidades que serão desenvolvidas estão relacionadas com a aplicação dos conceitos matemáticos em diferentes contextos e situações cotidianas, estimulando o compartilhamento de experiências e vivências dos alunos, gerando, além das habilidades, valores. Para a execução da aula serão necessários os recursos didáticos: quadro branco, utilizado para exposição de conteúdo, livro didático, usado para trazer as bases teóricas do conceito a ser compreendido, rádio, para apresentação de músicas, para identificação das frações, e as mãos, para execução das partes para a realização do todo, ou seja, a música. Os recursos necessários para a aplicação da aula serão lousa, material didático e rádio, recursos já disponíveis na escola para o uso dos alunos. Como instrumentos e procedimentos de avaliação, será usada a observação direta do desempenho dos alunos na execução da atividade. Metodologias. Em um primeiro momento, será usada a aula expositiva dialogada com duração de 20 minutos. A atividade consiste em apresentar o conjunto dos números racionais com um enfoque nos números fracionários. Para exemplificar o conteúdo exposto, será realizada uma analogia com a fração, explicando a relação da palma com o tempo da música, por exemplo. Uma palma a cada 4 tempos, relação 4/1. Uma palma a cada meio tempo, relação meio. Atividade. Com o uso de um rádio e utilizando como base a música Meu Abrigo, da banda Melim, realizar junto com os alunos a identificação das pausas fracionadas das músicas, sempre relacionando com a fração, considerando a relação fracionária abaixo. 4. Bem longo, uma palma a cada 4 tempos. 2. Longo, uma palma a cada 2 tempos. 1. Curto, uma palma a cada 1 tempo. Meio curto, uma palma a cada meio tempo. E 1/4 curtíssimo, uma palma a cada 1/4 de tempo. Observação: os alunos que trazem uma vivência musical poderão auxiliar os demais colegas para que juntos possam construir o aprendizado. Duração de 15 minutos. Atividade. Pedir para os alunos ficarem de pé e, utilizando as palmas das mãos, irão reproduzir a música escolhida. Conforme a indicação da fração, os alunos deverão reproduzir o som, formando assim uma música, relacionando a fração com o cotidiano, trazendo um real significado para o aprendizado. Aplicamos um formulário para 142 alunos contendo 6 questões objetivas. Por meio dessas questões, perguntamos se eles conseguem identificar a importância da matemática no dia a dia, e 84% responderam que sim. Na pergunta em que deveriam responder se acham que o uso de metodologias alternativas poderiam contribuir para o aprendizado da matemática, 45% disseram que nunca tiveram uma aula de matemática que não fosse o modelo expositivo padrão. Quando questionados em qual das 3 áreas do conhecimento apresentam maior dificuldade, 52% responderam que a área de matemática é a de maior dificuldade de aprendizagem. Unir o aprendizado de frações com uma atividade lúdica e interativa, como a música, desperta o interesse dos alunos e evidencia uma forma prática de aplicação da matemática no nosso cotidiano. Isso torna o aprendizado mais prazeroso e facilita a compreensão do conteúdo escolar. É importante ressaltar que é necessário ampliar as pesquisas na área da educação, principalmente em relação aos processos de ensino-aprendizagem, às práticas de avaliação, aos novos recursos tecnológicos disponíveis para a comunidade escolar, entre outros pontos importantes, a fim de acompanhar a evolução dos alunos e assegurar que eles estão tendo a oportunidade de serem atores de um processo eficaz de construção do conhecimento.